Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao 17. Uma palavra para que possa nos ensinar cada vez mais a entender o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Cada um de nós. Aqui diz assim, a partir do versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas o homem mau e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É uma palavra, meu irmão, que você está desanimado, você está triste, você está decepcionado, você está passando por lutas. Aqui o apóstolo Paulo fala, através de Timóteo, sobre a questão de que o Timóteo aprendeu com ele. E que Timóteo viu o quanto Paulo foi perseguido. E hoje nós passamos, e nós não entendemos, mas espiritualmente nós passamos perseguições. Todos nós. Toda crítica, toda zombaria, tendo tudo que ao contrário daquilo que você quer viver em Cristo. Aqui diz assim, ó: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Se você foi aprendido, se você aceitou Jesus como Salvador, se o teu pastor, teu presbítero, seu diácono ou um irmão chegou para você e te instruiu na palavra, nesta doutrina, procure lembrar dessas palavras. Não é aquele caso que aconteceu que pode te enfraquecer, mas aquela palavra que você ouviu naquela época, é aquela palavra, se você voltar ali, ela te torna a levantar, te fortalecer. Que a palavra é o verbo que se fez carne em Cristo Jesus. Então, aqui Paulo está levando uma perseverança à sã doutrina. Para Timóteo lembrar da sã doutrina que ele aprendeu, né? E aqui diz assim, tu, porém, que tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguição, aflições, tais que me aconteceram. Então, Paulo relata aqui tudo isso. E muitas vezes a gente passa isso no meio do povo de Deus, num trabalho, numa faculdade, num colégio, num presídio. Porque no presídio você pode ver que tem várias facções e várias separações. Mas Deus é um só. E Deus quer fazer a obra, seja lá onde for. Aonde for, pode ser no presídio, num prostíbulo, pode ser na rua, pode ser aonde que for, seja lá quem for. Você que aprendeu, você que já ouviu da palavra, da sã doutrina. Aqui o apóstolo Paulo está advertindo o Timóteo para que ele possa lembrar, ele nunca se esquecer, que quando você lembra da palavra, você se fortalece.
E Deus não permite você se enfraquecer a ponto de cair à morte. A palavra diz que a morte é a última inimiga a ser vencida. E só podemos vencer a morte com a palavra. Que a própria palavra diz que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Está em João. Então, ainda que morrer, mas você morrer com a palavra, você vai ter vida. Uma vida deslumbrante, uma vida de alegria, uma vida de luz, de prazer. Uma vida que nós não sabemos porque não tivemos lá, mas sabendo quem é Deus, nós podemos saber que não existe lugar melhor do que estar na luz de Cristo. E eu quero deixar isso para você que família, né? Problema na família, problema com filho, com filha, seja lá em qual seja qual o problema. Muitas vezes a gente procura saber quem foi o culpado, quem é o errado. Quando Deus permitiu nascer, Deus não permitiu ninguém ser um travesti, um gay, uma prostituta, um ladrão, um homicida, tendo um maníaco. Deus criou homem e mulher. E o filho, quando nasce, não está escrito que ele nasceu, seja lá quem for. Ele não nasceu para esse projeto de iniquidade, não. O dia a dia vai levando você, o modo de você viver que te leva a cair nesses delitos, nessas situações. Ninguém nasceu para nada disso, do que aconteceu. Aqui Paulo fala, ó, viver intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições tais que me aconteceram. Então, Paulo, ele quando conheceu a Cristo, ele passou a viver a Cristo. Como que ele viveu a Cristo? Ele recebeu a palavra enxertada em vós é a esperança da glória. E a nossa esperança veio através também de Paulo. E eu quero deixar essa palavra para você. Aonde você estiver, seja lá quem você for, entendo? Você não é o que o mundo diz, você é aquilo que o Senhor projetou. Você está dentro do plano de Deus. Seja lá você quem for, o amor de Deus é intenso por você. Deus ama todos. Portanto, a palavra diz que Deus amou o mundo. O mundo é pecado. É a nossa alma pecaminosa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que viesse a morrer. Porque todo aquele que crê nele será salvo. A salvação vem pela fé no Filho de Deus. Se você crê, seja qual for a sua situação, olha a vida que você está vivendo. Olha a vida que você está vivendo. Vê como você está vivendo. Se isso é agradável a Deus. Nosso egocentrismo nos leva às piores coisas desse mundo. E a gente muitas vezes perde a vergonha. Mas mesmo assim, há esperança para todos. Há esperança para todos. Deus ama todos iguais. Não faça acepção de pessoa. Não julgue ninguém. Não critique ninguém. Se você não ama, a palavra diz, se você não ama teu irmão que vê, como diz que ama a Deus que não vê? Deus, nesse momento, não permite ser visto pelos ignorantes, por aqueles que praticam o mal. Mas Deus olha, Deus se faz presente para aqueles que querem ver a luz, para aqueles que querem aceitar Jesus, aqueles que querem mudar de vida. O Evangelho é renúncia. Temos que aprender a renunciar a nós mesmos em muitas coisas. Muita gente não entende os problemas que muitas vezes tem dentro de casa. Eu muitas vezes falo, vamos juntar, vamos orar, vamos buscar a comunhão do Espírito Santo. Que a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome ali o Senhor está. O Senhor se faz presente aonde se reúne no nome dele. Não é um templo grande, bonito. Olha quantos templos, olha quantas congregações grandes
que estão aí deixando escândalo, mostrando a luz revela. A luz revela quem as pessoas são. Mas tem salvação para eles também. Tem perdão para eles também. Mas não, a perfeição não vem do homem porque ele tem uma igreja grande, ou porque ele é perdido porque ele tem um povo pequeno. Não. O Espírito Santo que edifica, o Espírito Santo é que consola, o Espírito Santo é que nos traz alegria, prazer, contentamento para aquilo que podemos fazer através de Cristo. O Consolador que Jesus deixou, ele vem preenchendo todas essas coisas. E eu quero deixar essa palavra em 2 Timóteo capítulo 3. E eu falo para você, busque a leitura. Leia, ora. A oração é o resultado de qualquer problema que você possa ter. Se você tem um problema difícil, se você tem uma angústia, uma falta de perdão, de entendimento, comece a orar que Deus te liberta. Comece a orar. A oração não tem coisa melhor na nossa vida do que orar. Ora, espera que o Senhor, a seu tempo, Ele vai fazer. Porque a palavra diz, aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até a vinda de Cristo. Essa é a palavra que eu quero deixar hoje para você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, quando você ouvir esse vídeo. Amém? Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer. Eu quero te louvar, Senhor. Porque aqui, através do apóstolo Paulo, revelando para Timóteo, que Timóteo viu quanto Paulo sofreu, quantas perseguições. O Senhor é testemunha disso, porque está escrito. E eu creio, Senhor, que a vida de cada um desses ouvintes do vídeo, Senhor, eles possam, Senhor, refletir, Senhor, não somente no que eu estou falando, mas na palavra, Senhor. Cristo em nós, esperança da glória, Senhor. Que o Senhor possa trazer essa esperança nos corações. Quantas famílias, quantas casas, quantos problemas. Pessoas procurando médico, remédio, procurando ajuda com vários tipos de remédios. Senhor, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso remédio, o Senhor é o nosso advogado. Senhor, só em Ti podemos achar, encontrar a Tua paz. Em Teu nome, Pai, eu quero entregar essas vidas em Tuas mãos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém.